ele falando aqui, mano, desse jornalista aqui, Rodrigo Capella, sobre falando, os únicos clubes que têm condições de acompanhar Flamengo e Palmeiras são São Paulo e Corinthians. Atualmente não tem, cara. Atualmente, esses dois, atualmente Flamengo e Palmeiras tá longe. Mas se Corinthians e São Paulo se reestruturar, se reorganizar um dia, pode chegar. Flamengo e Palmeiras chegou nesse patamar que tá hoje, demorou 10 anos. Em 2013, em 2014, 2015, era São Paulo e Corinthians que tava acima de Corinthians e Flamengo, de Palmeiras e Flamengo. Em 2015 o Corinthians era campeão brasileiro. Em 2014 o São Paulo era vice-campeão brasileiro. E Flamengo e Palmeiras estavam na draga. O Palmeiras estava jogando Série B em 2014. O mundo dá volta. Não acho que é assim. Os únicos dois clubes que têm condições, eu acho, de acompanhar Palmeiras e Flamengo são São Paulo e Corinthians. Só que os dois são tão complicados politicamente, administrativamente, que eles se embolam e fazem maus negócios e mesmo assim crescem. Mesmo assim, o Corinthians e o São Paulo faturam muito bem e conseguem competir mais ou menos de igual para igual, né, no gasto. Irresponsavelmente, mas competem. Uhum. E Capello, você diz isso por causa da torcida, do número de clientes, torcedores, é isso? Da quantidade de torcedores e da localização que eles estão. Porque estar na cidade de São Paulo, né, que é a maior capital do país, e é o principal centro econômico, puxa a receita do estádio, puxa a receita de patrocínio, puxa a visibilidade na televisão. Então, é uma vantagem muito, muito grande em relação a quem está em Minas Gerais, a quem está no Rio Grande do Sul, principalmente em relação a quem está no Nordeste. Nossa, tá muito... Bora, turma! Oi, turma! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino! Vocês viram aí, né? Você viu aí que eu sempre falo. Vocês viram aí que eu sempre falo. São Paulo e Corinthians são dois clubes fadados a dar certo. Basta querer. Isso é o problema. São Paulo e Corinthians são os times que podem sim chegar no patamar que está Palmeiras e Flamengo hoje. Quem disse isso é um jornalista aí. Rodrigo Capella é um jornalista da Globo. Já foi da Globo. Acho que ele não faz mais parte da Globo. Ou faz, não sei. Mas ele é um jornalista específico em finanças de clube. Ele faz nas finanças dos clubes tudo. E ele falou que São Paulo e Corinthians talvez são os únicos clubes brasileiros no Brasil que pode chegar onde está Palmeiras e Flamengo hoje. Por causa do quê? Por causa de suas marcas. Por causa da torcida, de mídia e tudo mais. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixa o seu gostosinho aí, que é muito importante para o crescimento do canal. Tá certo, mano? Deixa seu gostosinho aí. Eu sempre falei isso, mano. Vocês que me acompanham aí, já fiz os vídeos falando que São Paulo e Corinthians têm condições de chegar no patamar que está Palmeiras e Flamengo hoje. Esse jogo era isso, cara. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era isso. Era São Paulo e Corinthians um patamar muito acima de Palmeiras e Flamengo. Eu falei isso aqui já, eu já falo isso direto. Lá em 2012, 2013, 14, São Paulo e Corinthians estavam muito acima de Palmeiras e Flamengo. Vamos falar 2015. 2015 o Corinthians era campeão brasileiro. 2014 o São Paulo era vice-campeão brasileiro. 2015 São Paulo e Corinthians estavam disputando Libertadores. Eles estavam no mesmo grupo. São Paulo e Corinthians. Estavam no mesmo grupo na Libertadores. 2015 começa a reconstrução do Palmeiras, né? A gente pode falar um pouco antes, então, 2012. 2012 o Corinthians ganhava Libertadores Mundial, o São Paulo ganhava Sul-Americana. E tinha acabado de vir de 3 campeonatos brasileiros seguidos e quase ganhou 4. Em 2012 o Palmeiras caiu. Em 2012 o Palmeiras caiu, ganhou a Copa do Brasil, mas caiu. Aí em 2013 o Palmeiras disputa a segunda divisão. O Flamengo em 2012 estava mergulhado em crise, não tinha nada. O que aconteceu? Nesse exato momento, há 10 anos atrás, Palmeiras e Flamengo se reestruturaram. Começou a sua reconstrução. E 10 anos depois está aí o resultado. São Paulo e Corinthians parou no tempo, com administrações que acabaram com os clubes. E Palmeiras e Flamengo pegou o foguete e foi embora aonde eles têm que estar. Palmeiras e Flamengo fazem o que eles têm que fazer, que é o estar sempre no topo, toda hora. Eu acho que não é nem só São Paulo e Corinthians não, cara.
Eu acho que os times grandes do Brasil tinham que estar sempre no topo. Tá certo? Acho que o único lugar no mundo que tem 12 times grandes é no Brasil, cara. Nos outros lugares você não vê. Na Espanha é só Real Madrid, Barcelona. Aí você põe lá o Atlético de Madrid, Valência. Não tem mais. Na Inglaterra é considerado o Manchester United, o Liverpool, o Arsenal, o Tottenham. Acho que esses 4 só que são considerados grandes. Aí o Chelsea, Manchester City vieram depois por causa da SAF, dos caras que compraram. Na França é o Olympique de Marseille, o Mônaco e o PSG. Na Itália é Milan, Inter de Milão, Juventus, talvez o Napoli, Roma, mas no Brasil é muito mais. Sim, times grandes. Eu só acho balela esse negócio que hoje o Campeonato Brasileiro tem 12 candidatos ao título. Isso não tem. Muitos anos ninguém se falava isso, não. Que quando começa o Campeonato Brasileiro, os 12 grandes clubes do Brasil têm chance de ser campeão. Não, isso acabou já faz muito tempo. Hoje em dia, os grandes favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro é só Palmeiras e Flamengo. Os 2 grandes favoritos. Aí depois pode vir um terceiro ou quarto. Mas antigamente, na década de 90 era assim. Na década de 90 que a gente podia falar que os 12 grandes clubes brasileiros eram candidatos. Você pode ver, ó. Vamos falar os campeões da década de 90? 90 o Corinthians, 91 o São Paulo, 92 o Flamengo, 93, 94 o Palmeiras, 95 o Grêmio, 95 o Botafogo, 96 o Grêmio, 97 o Vasco, 98, 99 o Corinthians. Quantos clubes diferentes eu falei? Quantos clubes diferentes eu falei aí? Olha aí na década de 90 quantos clubes foram campeões brasileiros. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Vasco, o Grêmio, o Botafogo. 7 clubes brasileiros. Na década de 90 foram campeão dos 12 grandes clubes do Brasil. Põe aí agora de 2020 até agora. De 2010, vamos botar, pode botar aí. De 2020 até agora. 2020 Flamengo, 2021 Atlético Mineiro, 22 e 23 Palmeiras, 24 Vasco, 25 vai ser Flamengo. O futebol brasileiro, o certo é igual a década de 90, que sempre os grandes clubes, era 2, 3 anos, cada clube era uma hegemonia. Era legal demais a década de 90, certo? Era isso, mas os futebol são outros. E hoje, atualmente, por exemplo, São Paulo e Corinthians, os 2 times são fadados a dar certo, irmão. Tem tudo para dar certo. Os outros times não aguentou e virou SAF. O Leonardo mesmo fala, quer ver, ó? Vamos primeiro falar o que esse jornalista falou aqui de São Paulo e Corinthians. Eu mostrei para vocês que o vídeo que eu fiz, vou de novo. Isso, mas não é. Não acho que é assim. Os únicos 2 clubes que têm condições, eu acho, de acompanhar Palmeiras e Flamengo são São Paulo e Corinthians. Só que os 2 são tão complicados politicamente, administrativamente, que eles se embolam e fazem maus negócios e mesmo assim crescem. Mesmo assim, o Corinthians e o São Paulo faturam muito bem e conseguem competir mais ou menos de igual para igual, né, no gasto. Irresponsavelmente, mas competem. E Capello, você diz isso por causa da torcida, do número de clientes torcedores, é isso? Da quantidade de torcedores e da localização que eles estão. Porque estar na cidade de São Paulo, né, que é a maior capital do país, e é o principal centro econômico, puxa a receita do estádio, puxa a receita de patrocínio, puxa a visibilidade na televisão. Então, é uma vantagem muito, muito grande em relação a quem está em Minas Gerais, a quem está no Rio Grande do Sul, principalmente em relação a quem está no Nordeste. Aí você vai para uma competição que você tem que se deslocar no Campeonato Brasileiro e os deslocamentos são mais curtos, também facilita na logística, né? Você tem muitas vantagens de estar em São Paulo. E esses 2 clubes têm condições de alcançar Palmeiras e Flamengo. Você viu o que ele falou? Mesmo na fase ruim, mesmo São Paulo e Corinthians vivendo essa crise, ainda consegue trazer resultado. Os 2 bem geridos é bater de frente com o Palmeiras e Flamengo mesmo, cara. E olha o que o Leonardo falou aqui, ó. O Leonardo também falou, ó. Quer ver? Miller. Ele foi entrevistado por Miller. Leonardo. O que ele falou aqui, quer ver? Aqui. Léo, você concorda com o clube brasileiro tem que virar, os clubes grandes têm que virar SAF?
Olha, a SAF, eu acho que virou... Que na verdade é clube empresa. Alternativa para clube falido. Sim. No Brasil virou alternativa para clube falido. Sim. Vasco. Quem virou SAF é porque não tinha outra alternativa. Eu não acredito num modelo único. Acho que não tem que ser SAF ou tem que ser, sabe? Na Inglaterra, todos são empresas. Sim. Há anos. E são empresas de sucesso que são coordenadas por uma Premier League, Sim. que é uma grande agência, uma grande controladora de tudo isso. No Brasil, esse controle ainda não existe. Sim. Financial Fair Play, controle de investimento. Entra a 777 no Vasco, você nem sabe de onde vem o dinheiro, aonde foi, o que foi, o cara faliu e foi embora. Então não existe controle nenhum. E deixou o rombo. Exatamente. Então é uma SAF falida. Então assim, acho que não existe um modelo que tem que ser. O Real Madrid e o Barcelona são associações sem fins lucrativos ainda. Então o Real Madrid são os investidores madrilenhos que bancam o time todo ano são com bilhões. associações, é uma associação ainda. E é o clube mais rico do mundo. E mais vencedor. Sim. E mais vencedor. Então assim, não existe que você Então não precisa ser SAF. Tem que ter uma SAF, exatamente. Você tem que ter um modelo que se adapte à realidade do clube. Isso é o que tem que ser. Eu acho que no Brasil a gente está aí também com tentativa. Eu acho que o Botafogo vai passar por outro momento complicado. Tá, acho que já está com um momento complicado. Já está começando, porque não é questão de ser SAF ou ser associação, é a questão de você ser sustentável. Você tem que fazer uma coisa sustentável. E muitas vezes aqui a coisa vai um pouco assim, você faz a coisa e... O certo é não virar SAF. O certo é você ter uma gestão de futebol profissional. É o que Palmeiras e Flamengo fizeram. E hoje Palmeiras e Flamengo são sustentáveis. Arrecada muito mais que gasta. Fair play financeiro pro Brasil hoje, pro Palmeiras e Flamengo seria mamão com açúcar. Pro Corinthians também, cara. Galera fala que fair play financeiro pro Corinthians seria ruim e tudo. O Corinthians arrecada 1 bilhão, ele ia poder gastar menos. É que fair play financeiro você não vai poder sair contratando também e tudo mais, né? É isso. A SAF é pra quem tá quebrado. São Paulo e Corinthians, se fosse qualquer outro time aí, outros times aí tá, acho que São Paulo e Corinthians tá pior que outros times aí que quebrou e virou SAF. Atlético Mineiro, Botafogo. É por causa do tamanho da torcida. Marca, torcida, isso conta muito. Então é isso. Basta. Corinthians e São Paulo, dirigente Corinthians e São Paulo tá com a faca e o queijo na mão, irmão. Tem tudo para voltar a ser uma potência. Basta querer. Esse é o problema. O que nos resta é nós, torcedores, cobrar, tanto São Paulinos como corintianos. Cobrar, não deixar. Porque São Paulo e Corinthians são dois times fadados a dar certo, cara. Vai dar certo. Tem como. São duas marcas gigantescas.